contracultura cristã. E não é difícil da gente imaginar. Se o Sermão do Monte ele é um manifesto que Jesus coloca ali o que ele quisesse, o que ele queria que nós fôssemos, nós, os seus discípulos, não só o que nós fôssemos, mas o que nós fizéssemos. Pois bem, se nós vivemos nesse mundo e o mundo jaz no maligno, então esse mundo aqui caminha numa direção contrária de Deus, porque esse mundo jaz no maligno. E aí, o texto do Sermão do Monte nos convida a andar na direção de Deus. Então, se esse mundo está numa direção e a gente está em outra direção, significa que nós somos uma contracultura, a gente está remando contra a maré. Se a cultura desse mundo está indo para cá, a gente está indo para a direção oposta em relação ao mundo. Então, quando o Stott coloca contra a cultura cristã, não é porque ele vai nos falar sobre a cultura, ou sobre cosmovisão, ou qualquer coisa assim, mas ele vai trazer uma exegese e um comentário do Sermão do Monte sob essa ótica de que ali no Sermão do Monte está um tipo de ser humano e um tipo de vida a ser vivida que é, na verdade, contrária à cultura na qual todos nós estamos inseridos. E aí ele remonta à época da Segunda Guerra Mundial. Os anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, foram marcados por um idealismo inocente. A guerra tinha acabado, o terrível pesadelo terminara, e reconstrução era o alvo universal. 6 anos de destruição e devastação eram coisas do passado, a guerra tinha ficado para trás. A tarefa agora era construir um novo mundo de cooperação e paz. Mas a irmã gêmea do idealismo, ele vai dizer, é a desilusão. Desilusão com aqueles que não participam do ideal, ou pior, com os que se lhe opõem, ou pior ainda, com os que o traem. E a desilusão com o que continua alimentando o idealismo do que poderia ser. O Stott está dizendo que na época do pós-guerra havia muito idealismo na sociedade ocidental como um todo, de construir um mundo melhor, de ter superado a guerra, um tempo de paz, de desenvolvimento, de crescimento, de evolução da sociedade. Mas, ao longo dos anos, ele vai dizer, o que se viu foi uma grande desilusão. E aí eu até printei aqui de vermelho, cada geração que se levanta odeia o mundo que herdou. Essa é a desilusão. Então, eu estou com 56, esse ano eu faço 57. Eu herdei um mundo, né, que está aqui. Meus pais, meus avós trabalharam, e agora eu estou aqui. Esse é o mundo que eu herdei. Quando eu olho para esse mundo, eu vejo miséria, pobreza, eu ainda vejo guerra, eu ainda vejo racismo, eu ainda vejo um abuso sobre os mais, ou sobre os menos privilegiados, você ainda vê xenofobia, homofobia, misoginia. A gente ainda vê um mundo cheio de muita maldade. Então eu herdei um mundo que eu não gosto dele. E aí ele vai dizer assim, às vezes a reação tem sido ingênua, embora não possamos dizer que tenha sido hipócrita. Os horrores do Vietnã não terminaram com aqueles que distribuíam flores e rabiscavam o seu lema faça amor, não faça guerra, embora o seu protesto não tenha passado despercebido. Hoje em dia há pessoas que repudiam a opulência ávida do Ocidente, que parece ficar cada vez mais gordo através do esbulho do meio ambiente natural, ou através da exploração de nações em desenvolvimento, ou através de ambas as coisas ao mesmo tempo.
O que o Stott está dizendo aqui é que mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, a gente ainda teve muita guerra no mundo. Uma delas, o Vietnã, que fez com que a nação americana se levantasse numa grande luta contra a guerra. E aí a gente é uma geração para trás da gente, né? Os hippies, as flores, paz e amor, não faça guerra. Era uma reação àquela guerra. E uma reação não só à guerra, mas ele vai chamar aqui uma reação à opulência ávida do Ocidente. Quando, quando um escritor fala do Ocidente, ele está falando de uma região que vai da Europa ocidental, né? Mas não, ela vem desde a Rússia, Europa e Estados Unidos. Então, Europa e Estados Unidos principalmente. Europa e Estados Unidos principalmente. Então, quando fala do Ocidente, está falando da vida que nasce e que se desenvolve a partir do Ocidente, que é Europa e Estados Unidos, tá? E o que a gente tem a ver com isso, se é Europa e Estados Unidos? Bom, a cultura desse Ocidente, que é Europa e Estados Unidos, chegou até nós através das grandes navegações, o mercantilismo veio através de Portugal. Quando Portugal chega ao Brasil, quando Espanha chega ao continente da América do Sul aqui, o que acontece é que esse Ocidente que estava lá na Europa e nos Estados Unidos alcança aqui a nossa região. E a cultura desse Ocidente vem para a gente. Então, aqui antes era só índio, e a gente começa a usar terno, a gente começa a enviar os filhos para a Europa para estudar, a gente implanta aqui uma sociedade semelhante à sociedade europeia, ou seja, essa cultura, esse desenvolvimento europeu vem para cá. É claro que não vem para cá assim de graça. Ele vem para cá porque a gente está sendo colonizado pelo Ocidente. Então, as nossas riquezas estão indo para a Europa é, e, e a gente está sendo sugado, né? A gente está sendo abusado aqui. E isso acontece não só com o Brasil, acontece com a África, acontece com toda a região aqui do hemisfério sul, acontece com a Ásia. Você tem colonização na China, você tem colonização na Índia, você tem colonização na América do Sul. Você tem esse mundo ocidental buscando mais riquezas. E para encontrar mais riquezas, eles saem com seus navios e com seus exércitos e vão encontrando e vão tirando essa riqueza de onde eles podem tirar. Então, essa sociedade que ele diz aqui, a opulência ávida do Ocidente, que parece ficar cada vez mais gordo. Então, esse mundo ocidental, Europa e Estados Unidos, cada vez mais gordo como? Através do esbulho do meio ambiente. Eles estão arrancando do meio ambiente tudo que eles podem e destruindo o meio ambiente. E também estão explorando nações em desenvolvimento. E ou pode ser que eles estejam fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eles estão destruindo o meio ambiente e eles estão sugando as nações em desenvolvimento, tudo ao mesmo tempo. E aí o que acontece? Pessoas da sociedade ocidental olham para isso e começam a rejeitar esse tipo de vida. Então ele vai dizer aqui, né? As pessoas exprimem a totalidade da sua rejeição, vivendo com simplicidade, vestindo-se negligentemente, andando descalças, evitando desperdício. E em lugar dessa aparência da socialização burguesa, desse mundo ocidental, essas pessoas estão famintas de relacionamento, de amor autêntico.
Estão desprezando a superficialidade, tanto do materialismo descrente como do conformismo religioso, pois sentem que há uma realidade impressionante, muito maior do que essas trivialidades, e buscam essa dimensão transcendental, ilusória, através da meditação, de drogas, do sexo. Abominam até o próprio conceito do corre-corre da sociedade, de consumo, e acham que é mais honesto cair fora do que participar. Tudo isso é sintoma da incapacidade da geração mais jovem de adaptar-se ao status quo, de aclimatar-se à cultura prevalecente. Não se sentem à vontade. Estão alienados, excluídos, estão separados. Ele está dando aqui um cenário desse pós-guerra do Vietnã aí. Uma juventude está cansada desse tipo de vida, dessa loucura, estão desprezando essa vida superficial, esse materialismo, e estão buscando na meditação, nas drogas, no sexo, uma vida mais zen. Então, eles não querem. Nessa época, em sua busca de uma alternativa, contra a cultura é a palavra que eles usavam e usam. Então, aquela geração estava propondo uma contracultura. Eles queriam ir na contramão do mundo em que eles viviam. Aí ele vai citar aqui alguns livros daquela época, né? Que a maioria deles não encontram tradução aqui para o português, que é aqui o The Making of a Counterculture, a criação de uma contracultura, de 69. Eu nasci em 67. O livro é velho igual eu, do Theodore Roszak. The Dust of Death, A Poeira da Morte, de 73, do Os Guinness, e o Youthquake, Terremoto Jovem, de 73, do Kenneth Leach. Então, de um certo modo, os cristãos consideram essa busca de uma cultura alternativa um dos mais promissores e até mesmo excitantes sinais dos tempos, pois reconhecemos nisso a atividade do Espírito, o qual, antes de confortar, perturba, e sabemos a quem a busca deles conduzirá se quiserem encontrar a resposta. Então, aqui o autor está dizendo assim, que essa busca, se eles realmente buscarem, eles vão encontrar Deus no fim dela, né? Na verdade, é significativo que Theodor Roszak, encontrando dificuldade para expressar a realidade que a juventude contemporânea procura, alienada como está pela insistência dos cientistas quanto à objetividade, sente-se obrigado a recorrer às palavras de Jesus, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o autor, no livro que o John Stott cita, dessa sociedade que está buscando uma contracultura, o Theodor está dizendo assim, são as palavras de Jesus, né? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta essa sociedade maluca correndo atrás de tudo, mas vai perder a sua alma, então não adianta nada. Então, ao lado da esperança que essa disposição de protesto e busca inspira aos cristãos, há também um sentimento de vergonha. Pois se a juventude de hoje está à procura das coisas certas, significado da vida, paz, amor, realidade, elas têm procurado nos lugares errados. O primeiro lugar onde deveriam procurar é um lugar que normalmente ignoram, isto é, a igreja. Pois com demasiada frequência, o que vem nas igrejas não é contra a cultura, mas o conformismo. Não uma nova sociedade que concretiza os seus ideais, mas uma versão da velha sociedade a que renunciaram. Não à vida, mas à morte. Olha que interessante, né? O autor está chegando à conclusão aqui. Que tem uma sociedade de gente nova, que busca um sentido para a vida, que busca mais amor, que busca mais paz, uma realidade diferente, que busca uma irmandade melhor, que busca a queda do racismo, do preconceito, que essa massa de jovens que está buscando esse novo tipo de vida, ele não está buscando isso na igreja. E a igreja seria o lugar onde ele encontraria Deus, e encontrando Deus ele vai ter paz, vai ter amor, vai ter uma realidade transformada, vai encontrar um significado para a vida.
Mas quando essas pessoas se dirigem para a igreja, ao invés de encontrar tudo isso, ao invés de encontrar em Deus, elas encontram uma igreja aculturada, né? Uma igreja conformada com o mundo, uma igreja que representa todos esses séculos de história de morte e não de vida. Aí ele vai dizer assim, ó, prontamente eles endossariam o que Jesus disse de uma igreja no primeiro século. Está citando aqui as cartas de João lá de Apocalipse. Tens nome de que vives e estás morto. João faz essa citação lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Então, o autor está dizendo assim, que até tem gente buscando essas coisas, mas quando busca na igreja, encontra uma igreja para a qual Jesus falou assim, você tem nome que parece que você está viva, você tem nome, tem placa, tem tudo, mas você está morta. Então, o que o autor propõe nesse livro para a gente é uma urgência para que eu e você não somente vejamos, mas também sintamos a grandeza dessa estratégia, pois na medida em que uma igreja se conforma com o mundo e as duas comunidades pareçam ser meramente duas versões da mesma coisa, mundo e igreja, essa igreja está contradizendo a sua verdadeira identidade. Nenhum comentário poderia ser mais prejudicial para o cristão do que as palavras, mas você não é diferente das outras pessoas. O tema essencial de toda a Bíblia, o tema essencial de toda a Bíblia, desde o começo até o fim, de Gênesis a Apocalipse, é que o propósito histórico de Deus é chamar um povo para si mesmo, que esse povo é um povo santo, separado do mundo para lhe pertencer e obedecer, e que a sua vocação é permanecer fiel à sua identidade, isto é, ser santo. Oh, deixa eu corrigir esse isto é aqui enquanto eu estou lendo com vocês. Isto é, ser santo ou diferente em todo o seu pensamento, em todo o seu comportamento. Então, o Stott está dizendo assim, a Bíblia é um livro cujo tema essencial, de capa a capa, de Gênesis e Apocalipse, é que Deus está chamando para si um povo. Deus está salvando o ser humano e, à medida que os salva, os traz para si e os separa do mundo, para que pertençam a Deus e para que lhe obedeçam. Então, esse é o nosso chamamento hoje. E aí o Stott ainda vai dizer mais, né? Foi assim que Deus falou ao povo de Israel, logo depois que o tirou da escravidão egípcia, e fez dele o seu povo especial através da aliança. Deus fala para o povo de Israel, eu sou o Senhor vosso Deus. Quando Deus os tira do Egito, ele vai dizer, eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus vai dizer isso em Levítico, capítulo 18, versículo de 1 a 4. Então, olha só, esse apelo que Deus fez ao seu povo, ou seja, não é para vocês viverem como viviam os egípcios, nem é para vocês viverem como vivem os habitantes de Canaã para onde vocês vão. Eu estou tirando vocês de um lugar, mandando vocês para outro, mas vocês não devem se aculturar a esses dois povos. O que eu quero de vocês? Que vocês andem segundo os meus estatutos. Então vocês serão diferentes dos egípcios e vocês serão diferentes do povo de Canaã. Vocês serão o meu povo, santo, separado. Vocês vão me obedecer e vocês vão andar nos meus caminhos. Aí ele vai dizer assim, ó, esse apelo que Deus fez a seu povo, é preciso notar, tanto começou como terminou com a declaração de que ele era o Senhor seu Deus. Pelo fato de ser o seu Deus com quem eles firmaram um pacto, e porque eles constituíam o seu povo especial, tinham de ser diferentes,
de quaisquer outras pessoas. Tinham de seguir os mandamentos de Deus e não os padrões daqueles que os cercavam. Ou seja, se eu encontrei, eu vou fazer um paralelo aqui entre o Antigo Testamento e o Novo, tá? Se eu encontrei em Cristo o meu novo rei, se aquele povo encontrou em Deus o seu Senhor, e aqui eu estou falando a mesma coisa, né? Eu estou dizendo a mesma coisa. Se nós encontramos um novo Senhor, se nós encontramos Deus, se nós encontramos um novo soberano, nós também encontramos um novo reino. Então, nós vivemos agora em um novo reino e nós vivemos agora debaixo de um novo rei. De um novo rei. Isso tanto para o povo que saiu do Egito, quanto para nós hoje. A igreja de Cristo hoje não é outra coisa senão o povo da aliança de Deus. Deus fez uma nova aliança conosco. Nós somos numa visão aliancista, nós somos a continuação daquilo que Deus começa lá com os patriarcas. Então, Deus nos chama para uma mudança radical na nossa vida. Eu estou inserido aqui na cultura brasileira, no samba, no pagode, no carnaval. Eu estou aqui dentro desse mundo, mas o Senhor me chama a não ser desse mundo. Ele me separa para eu obedecer a Ele, não a esse mundo. Para eu refletir Ele, não refletir esse mundo. E é isso que o autor está defendendo aqui para a gente. E é muito interessante, porque é isso que a gente precisa fazer, né? Como povo de Deus, como igreja. Ó, através dos séculos seguintes, o povo de Israel continuou se esquecendo da sua singularidade como povo de Deus. Era um povo único, singular. Embora nas palavras de Balaão fosse povo que habita só e que não será reputado entre as nações, e aqui cabe uma observação aqui, né, no livro. Quando Balaão é contratado, lá em Números 23, quando Balaão é contratado, Balaão era um profeta, na verdade, ele era um adivinho, ele era um mágico. Quando a gente fala profeta, a gente sempre pensa em um profeta de Deus, né? Que ouve Deus e traz uma mensagem. O Balaão não era um profeta de Deus, ele era um agoureiro, ele era um feiticeiro. E ele é contratado para lançar maldições sobre o povo de Deus, lá em Números. E o Balaão fala assim: esse povo é um povo que anda só, ele não é um povo que se mistura. E ele não está junto das nações. Isso é o que ele diz. Mas na prática, o povo de Israel continuou se assimilando aos povos que os rodeavam. Antes, diz o texto das Sagradas Escrituras, antes se mesclaram com as nações, eles se misturaram. Eles aprenderam as obras, ou seja, eles aprenderam a cultura dos povos e começaram a viver como eles. Por isso, exigiram que um rei os governasse, como todas as nações. E quando Samuel, o profeta, os advertiu, com base no fato de ser Deus o rei deles, foram obstinados em sua existência. Não, a gente quer um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. E isso aí vai estar registrado lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, versículo 19, versículo 20. Pior ainda do que o estabelecimento da monarquia foi a sua idolatria. Então, esse povo que sai do Egito e chega na Terra Prometida, ao invés de permanecerem puros, santos, separados, e serem naquele lugar a manifestação da glória de Deus, sal e luz, trazendo o Novo Testamento para o Antigo, sendo sal e luz, e manifestando Deus para aquele povo, o que eles fazem é se misturar, se mesclar, aprender as obras daquelas nações, assumir a sua idolatria, até desejarem um rei, assim como as outras nações tinham. Eles não querem mais Deus como
o rei deles e os juízes julgando. Eles querem um rei sobre eles. Seremos como as nações, eles falaram. Seremos como as nações, diziam para si mesmos, servindo ao pau e à pedra. Por isso Deus lhes enviando os seus profetas para que lembrassem quem eram e para insistir com eles a seguirem o caminho de Deus, não adiantou nada. Deus falava assim: não aprendais o caminho dos gentios, pô, não faz isso. Falou-lhes através de Jeremias e de Ezequiel: não vos contamineis com os ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas o povo de Deus não queria ouvir-lhes a voz. E o motivo específico apresentado pelo qual o juízo de Deus caiu primeiro sobre Israel e depois, cerca de 150 anos mais tarde, sobre Judá foi o mesmo. Os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, andaram nos estatutos das nações. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduziu. Pausa aqui, pausa aqui. Apesar de Jeremias e Ezequiel terem profetizado, o povo não deu ouvidos à voz de Deus. E só lembrando que nessa época de Jeremias e de Ezequiel, esse povo da aliança, o povo de Israel, já tinha se dividido, as 12 tribos tinham se dividido. Eles tinham lutado entre si. Então havia 2 tribos no sul, Judá e Benjamim. A capital era Jerusalém. Eles eram conhecidos como Judá, o reino do sul. E ao norte, as outras 10 tribos. A capital era Samaria. Eles eram chamados de Israel. Olha que coisa, né? Israel é o reino do norte, capital Samaria. Judá é o reino do sul, a capital Jerusalém. As tribos de Judá mesmo e de Benjamim. O que acontece? Esse povo não dá ouvidos a Deus. Eles pecaram contra o Senhor seu Deus. E aí o que acontece? O reino do norte é destruído pela Assíria, e 150 anos depois, então, primeiro cai o reino do norte, e a Assíria destrói tudo. Aí o reino do sul persiste, a capital Jerusalém persiste, vai andando, andando, mais 150 anos, mas não adianta. Eles também não guardaram os mandamentos de Deus, e aqui vai dizer o texto, andaram nos costumes que Israel introduziu, e eles também são destruídos pela Babilônia. Tudo isso constitui um cenário essencial para se compreender o Sermão do Monte. Tudo isso constitui um cenário essencial para se compreender o Sermão do Monte. Por quê, Jorge? Por quê? Bom, a gente vai ter que pensar um pouquinho. O povo que Deus chama lá do Egito e vem andando, entra na Terra Prometida, se mistura com os povos, conhece a idolatria, quer um rei. Aí eles têm Saul, eles têm Davi, eles têm Salomão, eles entram em conflito. Logo após a passagem do cetro, né, do reino de Salomão para Roboão, seu filho, Roboão detona lá e as tribos se dividem, 10 para um lado, 2 para o outro. As tribos ao norte, elas andam de mal a pior, se afastando de Deus, as do sul também. As do norte são destruídas, as do sul são levadas cativas para a Babilônia, e a história do povo de Deus parece que quase acaba ali, né? Porque eles são cativos na Babilônia. Mas depois eles voltam para Jerusalém. O texto do Antigo Testamento mostra isso para a gente. Eles voltam, reconstroem o templo que havia sido destruído. Nos dias de Esdras, de Neemias, eles reconstroem o templo, o ofício sacerdotal volta, eles reconstroem os muros da cidade e a vida volta a andar. Quando a vida volta a andar, a gente vai ler o profeta Malaquias e a gente vai perceber a seguinte situação. Apesar deles terem vivido a destruição do norte, a destruição do sul, apesar deles terem sofrido na pele a consequência dos seus pecados,
apesar deles terem visto o quão prejudicial era andarem na idolatria e afastados de Deus, eles reconstroem tudo, mas eles continuam fazendo a coisa errada. E aí acontece uma coisa interessante: 400 anos de silêncio profético entre o Antigo e o Novo Testamento. Depois de Malaquias, nenhum profeta mais se levanta. Então, esse povo que passou pela destruição do norte pela Assíria, passou pelo cativeiro babilônico, reconstruiu tudo, mas continua distante de Deus. Esse povo sofre 400 anos de silêncio de Deus. Até que aparece quem? João Batista. E João Batista vem dizendo: vem depois de mim aquele de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Depois de mim vem o Cordeiro de Deus que vai tirar os pecados do mundo. Aí aparece Jesus. Então, o Sermão do Monte, que está lá no Evangelho de Mateus, é o início do ministério público de Jesus. Ele tem tudo a ver com esse cenário passado de um povo que foi chamado por Deus, mas não andou em fidelidade, optou pela idolatria, um povo que se prostituiu, um povo que transformou a relação com Deus através da lei, do templo, do sacrifício, numa religião legalista, distante de Deus. Jesus aparece nesse cenário. Por isso que entender essa situação que vem vindo é importante para a gente entender o Sermão do Monte. Então, o que acontece aqui é que logo depois do batismo e da tentação de Jesus, ele começa a anunciar as boas novas de que o reino de Deus, há muito prometido lá no Velho Testamento, agora estava aí, às portas. E ele mesmo, Jesus, viera para inaugurá-lo. Com ele nascia a nova era e o reinado de Deus irrompia na história. E a mensagem de Cristo: arrependei-vos, clamava, porque está próximo o reino dos céus. Qual é a mensagem, a boa mensagem que Jesus traz? A boa nova do Evangelho. A boa nova do Evangelho é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu não sei por que nós transformamos essa mensagem em você tem que aceitar Jesus. Eu não tenho que aceitar, eu tenho que me arrepender. Eu preciso perceber o meu pecado e saber que se eu não me arrepender, esse reino que vem vai acabar comigo. Na verdade, eu já estou acabado, né? Eu preciso entrar nesse reino a partir do arrependimento. Na verdade, percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. O Sermão do Monte, então, deve ser visto nesse contexto. Descreve o arrependimento, que no texto grego é metanoia, transformação da mente, e a retidão, arrependimento e conduta, que fazem parte do reino, isto é, descreve como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo da graça de Deus. Então, o Sermão do Monte vai dizer isso. Esse povo que se desvia de Deus, esse povo que abraça a idolatria, esse povo que se mistura com a cultura da terra, a partir do Sermão do Monte, vai aprender, a partir do arrependimento e da retidão, como é que deve ser a vida de cada um e a vida dessa comunidade sob o governo da graça de Deus. E como é que vai ficar a vida e a comunidade? Ora, vai ficar diferente, né? Não pode mais ser a mesma coisa. Tem que ser diferente daquilo que era. É isso que a gente pensa da igreja e da gente. A gente tem que ser diferente, a gente tem que ser sal e luz. Aí o Stott vai dizer assim, bem no meio da página aqui, ó, o texto-chave, para mim, o texto-chave do Sermão do Monte é Mateus capítulo 6, versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. É igual a palavra de Deus a Israel lá no Antigo Testamento. Não fareis como eles. É o mesmo convite
para que eu e você sejamos diferentes do mundo que nos cerca. E esse tema, ele vai sendo desenvolvido através de todo o Sermão do Monte. O caráter daquelas pessoas deveria ser completamente diferente daquele que era admirado pelo mundo. Então, as bem-aventuranças. Essas pessoas para as quais Jesus está se dirigindo, elas deveriam brilhar como luzes no meio das trevas que reinaram. A justiça dessas pessoas deveria exceder em muito a dos escribas e fariseus, tanto no comportamento, na ética, na moral, quanto na devoção religiosa, na vida com Deus, sabe? E o seu amor também deveria ser maior. A sua ambição na vida deveria ser mais nobre do que a dos pagãos vizinhos. É assim até hoje. Não há um parágrafo no Sermão do Monte em que não se trace esse contraste entre o padrão cristão e o não cristão. Esse contraste é um tema que está no fundo, é um pano de fundo em todo o sermão, e ele não só está no fundo, na base, como ele unifica o sermão todo. Às vezes, Jesus contrasta os seus discípulos com os gentios ou com as nações pagãs. Assim, os pagãos amam-se e saúdam-se uns aos outros, mas os cristãos têm que amar os seus inimigos. Os pagãos oram segundo um modelo com vãs repetições, mas os cristãos devem orar com humildade, reflexão de filhos do seu Pai no céu. Os pagãos estão preocupados com as suas próprias necessidades materiais, mas os cristãos devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes Jesus contrasta os seus discípulos não com os gentios, mas com os judeus, os religiosos. Não é com pessoa pagã, é com gente religiosa. Especificamente, Jesus vai contrastá-los com escribas e fariseus. O professor Jeremias, que era professor do John Stott, então, obviamente não foi professor nosso, o professor Jeremias, sem dúvida, está certo ao dizer que são dois grupos de pessoas totalmente diferentes. Escribas são mestres da teologia e fariseus são leigos piedosos. Mas se, por um lado, Jesus está falando assim, você não pode ser igual ao gentio, as pessoas do mundo, ele também está dizendo, você não pode ser igual aos religiosos. Então, o contraste, ele é incrível, assim. Os discípulos têm que ser diferentes, tanto da igreja nominal, essa igreja religiosa, legalista, que nada tem de Deus, como também os discípulos de Jesus têm que ser diferentes do mundo secular. O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Eis aqui a defesa do Stott. O Sermão do Monte é o esboço mais completo em todo o Novo Testamento da contracultura cristã. Ou seja, o que somos, o que vivemos, o que fazemos é, no fundo, uma contracultura. Estamos andando na contramão desse mundo. Nossos valores cristãos, nosso padrão ético, moral, nossa devoção religiosa, nossa relação com o dinheiro, as nossas ambições, nosso estilo de vida e os nossos relacionamentos devem ser diferentes do mundo. Isso aqui é sério, eu acho. Os nossos sistemas de valores, o que é importante para nós, o que é valioso para nós, nosso padrão ético, moral, nossa vida devocional, religiosa, nossa relação com Deus, a nossa relação com o dinheiro, as nossas ambições, nosso estilo de vida, os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, os nossos relacionamentos interpessoais, de amizades, a nossa relação com o meio ambiente, com a vida, com o inimigo, com todos, toda uma teia de relacionamentos, tudo isso deve ser diferente do mundo. Ou seja, não é a nossa roupa que é diferente, não é o nosso cabelo que é diferente, não é o nosso dialeto que é diferente.
O que é diferente são valores, são coisas que estão intrinsecamente arraigadas dentro de nós. O que é diferente é esse padrão ético de santidade que o Espírito Santo de Deus trabalha dentro da gente. A diferença é que a gente não ama o dinheiro, ele não é o nosso Deus. A diferença é que as nossas ambições são mais nobres. A diferença é que nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, a gente não sai caçando dinheiro e sucesso como esse mundo caça. Nosso estilo de vida, a forma como eu trato minha mulher, minhas filhas, meus amigos, a forma como eu trato as pessoas na sociedade, os funcionários da minha empresa, a forma como eu trato o meu chefe, a forma como eu, policial, trato as pessoas que eu vou prender, seja lá o que for, tudo, toda a teia de relacionamentos meus são diferentes. A roupa pode até ser igual, o cabelo também. Mas quando olharem para mim, vão dizer: você é diferente. E não é a roupa, não é o cabelo. Não... Cara, você é diferente. Como assim? É uma contracultura cristã. É a vida do reino de Deus. Nós temos outro Deus, nós temos outro Senhor. Nós vivemos em outro reino. É uma vida humana realmente plena, vivida sob o governo de vida. O governo divino. Opa! Então, essa é a ideia, né, que o Stott traz para a gente a respeito do Sermão do Monte. Tá? Aqui há uma comparação, que quem leu essa primeira parte aqui, muita gente faz uma comparação entre Moisés e Jesus. Traçam um paralelo, sabe? Entre Moisés e Jesus. E aí eles tentam encontrar um paralelo assim: Moisés subindo no monte recebendo as leis, Jesus subindo no monte e ensinando as leis. Então há uma tentativa aqui de se criar esse paralelo entre Moisés, grande profeta do Antigo Testamento, e Jesus no Novo Testamento. E o Stott aqui só vai trazendo para nós todo que ele faz uma introdução, né? E ele pega várias coisas que vários teólogos falam e ele vai mostrando para a gente. É muito interessante. Embora Mateus não compare explicitamente Jesus a Moisés, e o Evangelho de Mateus não faz isso mesmo, e não possamos reivindicar mais do que isso no Sermão do Monte, a essência da nova lei, o novo Sinai, o novo Moisés estão presentes. Então, apesar de Mateus não falar nenhuma palavra sobre uma comparação entre Moisés e Jesus, no Sermão do Monte a gente percebe que Jesus está trazendo a essência de uma nova lei, aquele monte é um novo Sinai, e tem um novo Moisés agora presente na vida da gente. Então, sejamos nós adeptos dessa teoria de comparação entre Jesus e Moisés aqui em Mateus, ou não, isso aqui é interessante. O Stott vai dizer assim: o sermão é autêntico, e ele faz uma defesa aqui, porque tem muito teólogo estudioso da Bíblia que acaba estudando a Bíblia depois de muitos anos, e a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus, e ela se torna, para muita gente, um livro como qualquer outro, sabe? É quando eu esvazio a Bíblia da sua. Eu esvazio a Bíblia da sua espiritualidade, esvazio a Bíblia do místico, de ser a revelação do Espírito Santo, de ser a inspiração do Espírito Santo, a revelação de Deus. Quando eu tiro isso da Bíblia e olho para ela só como um livro, e eu vou dizer assim: isso aqui é só um livro, não foi Deus quem
quem revelou, não foi o Espírito Santo quem inspirou. Isso aqui foi só um livro que foi escrito pelos seguidores de Jesus Cristo. Então, aí eu vou estudar nesse livro aqui, eu vou estudar como é que ele foi escrito, que tipo de literatura é, se é poesia, se é narrativa, se é um conto, se foi Mateus mesmo que escreveu, se foi João mesmo que escreveu. Aí eu vou analisar a escrita, se ele usa sempre o pronome antes do não sei o quê, se ele usa sempre o objeto direto antes do sujeito. E aí eu começo a olhar para o texto não mais com o coração, com a devoção, com com as sandálias descalçadas nos meus pés, como quem se aproxima de algo que é transcendente, assim, que é místico, que é espiritual, que é a inspiração do Espírito Santo. O meu professor de grego falava assim, que a Bíblia tem o hálito de Deus. Deus soprou aqui. Se eu me aproximo da Bíblia sem isso, eu posso falar assim, né, esse sermão não é autêntico. Mas se eu me aproximo da Bíblia com esse temor, eu vou chegar à conclusão do John Stott aqui, né? Não, isso aqui é a palavra de Deus. Eu até grifei aqui, ó, em vermelho. A reação a essa espécie de crítica literária, essa que eu falei para vocês, depende das pressuposições teológicas fundamentais que se tenha sobre o próprio Deus, sobre a natureza e o propósito da revelação de Deus em Cristo, sobre a obra do Espírito Santo e sobre o senso de verdade do evangelista. Então, se eu faço uma crítica literária do texto, sem levar em conta Deus, a sua revelação, a obra do Espírito Santo, a verdade que Mateus está imprimindo ali, então o Stott vai dizer assim: pessoalmente, acho difícil aceitar qualquer ponto de vista sobre o Sermão do Monte, que atribua o seu conteúdo à igreja primitiva e não a Jesus. Ou que até mesmo o considere como uma massa, um ajuntamento, um amálgama de seus pronunciamentos em diversas ocasiões, como se o sermão não fosse um estudo ensinado por Jesus, como se Mateus pegasse várias coisas que Jesus disse ao longo da vida e juntou tudo ali naquele texto em Mateus 5. Então, a razão principal é que tanto Mateus como Lucas apresentam essa matéria como um sermão de Cristo e parecem pretender que seus leitores o entendam assim. Ambos lhe dão um contexto histórico e geográfico preciso, foi lá no Monte das Bem-aventuranças, atribuindo ao começo do ministério de Jesus na Galileia, declarando que ele o transmitiu num monte, numa planície sobre os montes. Mateus registra a reação de perplexidade das multidões quando Jesus terminou de proferi-lo, destacando que foi por causa da autoridade com que ele falava. E ambos, Mateus e Lucas, dizem que logo depois que o sermão acaba, Jesus vai para Cafarnaum. Então o Stott diz assim: o Sermão do Monte é autêntico. Podemos afirmar que o Espírito Santo orientou a seleção, o arranjo e essa escrita que Mateus fez. E sabe, olha que interessante aqui, Sermão do Monte foi um título que Agostinho deu para esse texto. Doido, né? Foi Agostinho o primeiro cara que chamou esse pedaço aí de Sermão do Monte. Ficou até hoje para a gente. Muito legal. O sermão é relevante? Cara, se é relevante, hoje, sim. O caráter, a influência do cristão, a justiça do cristão, a piedade do cristão, a ambição do cristão, os relacionamentos do cristão, uma dedicação cristã, tudo isso é relevante para hoje. O que Jesus disse no Sermão do Monte, há 2000 anos atrás, é relevante para nós hoje. E na prática, o Stott vai defender aqui, ô Jorge, você acha, na prática, assim, dá para a gente viver o que o sermão diz? Será que o Sermão do Monte não é só um horizonte utópico? Será que o Sermão do Monte não é alguma coisa assim para a gente viver na glória quando Jesus voltar? Porque pensa só, as pessoas tinham aprendido, não mate ninguém. Aí Jesus vem e fala assim, se você odiar o seu irmão, você já pecou. É como se você o tivesse matado. Não adulterarás.
Tá, tudo bem, eu não vou adulterar. Mas se você, no seu coração, e na sua imaginação, se você realizar esse ato dentro de você, você já pecou. Pô, Jesus, aí ficou difícil. Quer dizer, o pecado não é só o que eu faço, o pecado também é o que eu penso, o que eu arquiteto aqui dentro de mim, ainda que eu não concretize, se dentro de mim acontecer, já aconteceu. Cara, não dá para viver isso na prática, Jesus. Acho que não dá, meu. Com todas as paixões sexuais que afloram de dentro do ser humano, cara, é difícil. Eu acho que esse sermão aí é só uma utopia, né? E aí o Stott vai defender nesse tópico aqui, ó, eu achei muito interessante. O sermão é prático? O que o Stott vai dizer é que sim, é prático e é para os nossos dias. E aí eu grifei aqui, ó. Pô, o John Stott cita o Leon Tolstói, escritor russo, né, cristão, que escreve um livro chamado A Ressurreição, publicado em 1899. Rapaz, o Leon Tolstói publica um livro em 1899 e o príncipe, nessa história que ele conta, é um livro fictício, né? O príncipe Nekhlyudov, o herói da obra, ele lê Mateus, lê o Sermão do Monte. E na história do Leon Tolstói, o príncipe se converte. Ele tem uma experiência de salvação ali, de transformação, de metanoia, de mudança de vida. E ali ele entende que é só assim que ele pode agora viver o Sermão do Monte. Antes ele não conseguiria. Mas agora, salvo, transformado e com uma nova mente, ele pode. Foi incrível, né? O Leon Tolstói fala isso em 1890 e tanto, e hoje a gente ainda não entender. Tolstói personificava a tensão entre o ideal e a realidade. De um lado, estava convencido de que obedecer ao Sermão do Monte é uma realidade exequível, enquanto que, de outro lado, a sua própria atuação medíocre dizia-lhe que não é. Então, assim, de um lado, Tolstói achava que, sim, dava para cumprir o Sermão do Monte. Mas quando Tolstói olhava para ele e para sua mediocridade, ele dizia, não, não dá não. Não dá para cumprir, não dá para obedecer e viver esse sermão, não. A verdade não se encontra em nenhuma das duas posições. Os padrões do Sermão do Monte não podem ser imediatamente atingidos por todo mundo, nem totalmente alcançados por qualquer um. Colocá-los além do alcance de qualquer pessoa é ignorar o propósito do sermão de Cristo. Colocá-los como sendo atingíveis por qualquer pessoa é ignorar a realidade do pecado. Opa! Se eu disser que o Sermão do Monte é para ninguém porque ninguém pode cumprir, é, é ignorar o propósito do sermão, porque Jesus falou aquilo para as pessoas obedecerem. E também dizer que qualquer pessoa pode cumprir com esse sermão é ignorar o pecado, porque por causa do pecado as pessoas não vão conseguir. Os padrões do Sermão do Monte são atingíveis, mas só por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Condição esta que Jesus disse a Nicodemos ser indispensável para se ver e para se entrar no reino de Deus. Nicodemos, para ver o reino de Deus, para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Então você só consegue viver o Sermão do Monte, aplicar o Sermão do Monte, e, e experienciar isso aí na sua vida, se você antes nascer de novo. Não é para todo mundo, é só para quem nasceu de novo. Isso aqui é interessante. Isso aqui é bem interessante. Aí eu vou ler esse parágrafo aqui, porque isso aqui é importante para a gente hoje. Ó, aqui, ó. Embora se manifeste externa e visualmente em palavras, em atos e em relacionamentos,
continua sendo essencialmente uma justiça do coração. O que se pensa no coração e onde o coração é colocado, isso é o que realmente importa. E aqui também que jaz o problema, pois os homens são maus por natureza. Pois é do coração que saem as coisas más, e do coração é que saem as suas palavras, assim como é a árvore que estabelece os frutos que produzirá. Portanto, só há uma solução: fazer a árvore boa e o seu fruto será bom. Um novo nascimento é essencial. Só a crença na necessidade, na possibilidade de um novo nascimento pode evitar que leiamos o Sermão do Monte como um tolo otimismo ou com um desespero total. Jesus proferiu o sermão para aqueles que já eram seus discípulos e, portanto, também cidadãos do reino de Deus e filhos da família de Deus. O alto padrão que Jesus estabeleceu só é apropriado para tais pessoas, para quem nasceu de novo. Não podemos, e na verdade é impossível, alcançar esse status privilegiado por obedecer ao padrão estabelecido por Cristo. Antes, quando seguimos o seu padrão, ou pelo menos quando nos aproximamos dele, damos prova de que a graça e o dom de Deus já operam em nós. É demais isso. Ou seja, não dá para eu. Deixa eu fazer um paralelo aqui, não é do livro do Stott, tá? Desculpa aí, não é do livro do Stott. Mas olha que coisa interessante. Não dá para eu. Oi, deixa eu falar uma coisa aqui. Não dá para a gente exigir do mundo um padrão de comportamento cristão. Não adianta eu querer criar uma nação cristã. Eu não vou conseguir transformar o Brasil numa nação cristã. Não adianta eu querer fazer leis que imponham ao povo um comportamento cristão, porque um comportamento cristão, como a gente vê no Sermão do Monte, só é possível para quem nasceu de novo, para quem tem dentro de si o Espírito Santo de Deus. Porque não é só um padrão de comportamento, é um padrão produzido pelo Espírito Santo dentro daquele que nasceu de novo. Está no coração, está na alma, está no espírito, está dentro da gente. Por isso que isso não é uma religião tentando dizer como nós devemos proceder. É um Deus matando o nosso ser interior pecador, nos fazendo nascer de novo numa nova criatura. E aí, fortalecidos e assistidos pelo Espírito Santo, a gente possa, como uma árvore, produzir bons frutos, o fruto do Espírito. Todos eles. Diferentemente dos dons. O dom não vai ser produzido dentro de mim. Dom eu recebo do Espírito Santo para fazer qualquer coisa aqui na terra. Mas o fruto é essa ação interior de Deus na vida do ser humano. Então, o Sermão do Monte é possível. É possível e é para nós. Mas só aqueles que nasceram de novo e que têm dentro de si o Espírito Santo. O Stott dá esse pano de fundo antes de começar o sermão propriamente dito. Mas eu vou parar por aqui.